Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Saúdo de modo especial o seu anjo da guarda. Desejo que a graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja poderosamente derramado sobre a sua história. O canal Personal Espiritual tem como missão te preparar com exercícios espirituais. Toda terça-feira nós falamos sobre anjos, essas criaturas tão maravilhosas que não é um modismo, é uma verdade de fé. E por ser uma verdade de fé, depende única e exclusivamente de você. Ou você crê, ou você não crê. Dando continuidade aos nossos vídeos, estamos a passos largos para terminar o mês de julho. Logo entramos no mês de agosto e nós sabemos que o mês de agosto se inicia, para aqueles que são devotos de São Miguel, a quaresma de São Miguel. Eu estava procurando entre os meus arquivos sobre anjos e achei uma alocução de São João Paulo II de 1987, quando ele vai visitar o Santuário de São Miguel, né? Ele faz uma homilia, o seu discurso, isso no dia 24 de maio de 1987. Esse discurso foi publicado depois, no dia 31 de maio de 1987. E eu quero pegar alguns detalhes dessa alocução do Papa, desse pronunciamento que ele faz nessa visita. E eu acredito, para nós que somos devotos de São Miguel, nada mais justo do que aprender um pouco sobre. Às vezes nós temos uma devoção um pouco na moda, né? É importante rezar com São Miguel, claro, mas muitas pessoas vão acender a sua vela, vão fazer a quaresma, mas poucas pessoas se interessam em conhecer um pouco mais sobre São Miguel. Eu acho que seria importante, no meu ponto de vista, a gente conhecer um pouquinho sobre isso. Então vou começar como começou o Papa, nosso santo, São João Paulo II. Ele diz assim: caríssimos irmãos, estou feliz de me encontrar no meio de vós à sombra deste santuário de São Miguel Arcanjo, que há 15 séculos é meta de peregrinações e ponto de referência para quantos procuram a Deus e desejam pôr-se no seguimento de Cristo, por meio de quem foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados e as potestades. Ele está usando a carta de Paulo aos Colossenses, o primeiro capítulo, versículo 16. Aí continua: saúdo cordialmente todos vós, peregrinos, aqui vindos das cidades que circundam esse magnífico promontório de Gárgano, que oferece ao olhar do visitante enlevos deliciosos, com a sua paisagem suave, florida e com característicos grupos de oliveiras que se debruçam sobre a rocha. Olha que lindo, olha como ele vai mostrar para a gente a característica desse santuário, né? Diz que é um lugar delicioso, com uma paisagem suave. Talvez você saiba já um pouco sobre esse santuário, que existe uma gruta, né? E São Miguel apareceu lá. Dizem que tudo que tem lá foi talhado por São Miguel, o altar, tudo feito pelo próprio arcanjo. Mas vamos seguir aqui. Aí ele diz: saúdo também e sobretudo os padres beneditinos da abadia de São Montevergine, que têm cuidado especial deste santuário. A eles de modo especial e a seu abade. Aí ele cumprimenta o abade, né? Ou seja, então temos um santuário e que
os padres beneditinos que tomam conta. Então é bom a gente saber sobre isso. Aí ele vai seguindo. A este lugar, como já fizeram no passado tantos precessores meus na cátedra de São Pedro, vim também eu gozar um instante da atmosfera própria deste santuário, feita de silêncio, de oração, de penitência. Vim para venerar e invocar o arcanjo Miguel para que proteja e defenda a Santa Igreja, num autêntico testemunho cristão, sem compromissos e sem acomodamentos. Então o Papa se dirige até o santuário e vai para pedir a proteção para a igreja. Próximo de Londrina, aqui em Bandeirantes, nós temos o Santuário de São Miguel. Não o conheço, estou ainda esperando a divina providência e sempre falo, hora que São Miguel pedir para que eu vá lá, eu irei. Ainda não me atraiu, mas eu acredito que as pessoas quando vão lá encontram o silêncio, a oração, a penitência, e que também estejam lá para pedir proteção para a igreja, para os seus, para a sua família. Aí ele segue. Desde quando o Papa Gelásio I concedeu em 493 o seu assentimento à dedicação da Gruta das Aparições do Arcanjo São Miguel, o lugar de culto, e aqui realizou sua primeira visita, concedendo a indulgência do perdão angélico. Olha que lindo isso. Uma série de romanos pontífices seguiu seus passos para venerar este lugar sagrado. Entre eles, recordam-se Agapito I, Leão IX, Urbano II, Inocêncio II, Celestino III, Urbano VI, Gregório IX, São Pedro Celestino e Bento XV. E ele vai dizer, também numerosos santos aqui vieram para aurir força e conforto. Recordo São Bernardo, São Guilherme de Vercelli, fundador da abadia de Montevergine, São Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena, entre outras visitas, permaneceu justamente célebre, ainda hoje continua viva, a que foi realizada por São Francisco de Assis, que veio aqui para preparar a quaresma de 1221. A tradição diz que ele, considerando-se indigno de entrar na gruta sagrada, se teria detido na entrada gravando um sinal da cruz numa pedra. Está viva e jamais interrompida a frequência de peregrinos ilustres e humildes, que desde a alta Idade Média até os nossos dias fez deste santuário um lugar de encontro, oração e de reafirmação da fé cristã. Diz quando a figura do arcanjo Miguel, que é protagonista em tantas páginas do Antigo e do Novo Testamento, é sentida e invocada pelo povo, é que é apresentado na Bíblia como o grande lutador contra o dragão, o chefe dos demônios. E aí ele vai ler Apocalipse 12, falando a atração que tem esse santuário. São Miguel é o que nos apresenta Apocalipse de São João capítulo 12, né? Daquele que travou a grande guerra, né? Aquele que expulsou, aquele que disse quem como Deus. Eu vou caminhar aqui na carta. Aí ele diz, por mais fragmentárias que sejam as notícias da revelação sobre a personalidade e o papel de São Miguel, são muitos eloquentes. Ele é o arcanjo, né? Ele está dizendo, ele é um arcanjo, que reivindica os direitos inalienáveis de Deus. É um dos príncipes do céu, posto como guarda do povo. Mais uma vez, o nosso santo, São João Paulo II, está nos mostrando quem é Miguel, que é o protetor do povo eleito, que está lá em Daniel 12, né? E fazendo aí toda uma característica, nos mostrando o poder desse arcanjo. Cabe a mim, cabe a você também entender. E ele segue. Esta luta contra o demônio, a qual caracteriza a figura do arcanjo Miguel, é atual também hoje. Porque o demônio está vivo e operante no mundo. Olha, meu querido, minha querida, a sabedoria deste Papa, desse santo homem. Com efeito, o mal que nele existe, a desordem que se verifica na sociedade, a incoerência do homem, a ruptura interior da qual é vítima, não são apenas consequências do pecado original, mas também efeito da ação
nefanda e obscura de Satanás, desde incendiador do equilíbrio moral do homem, a qual São Paulo não hesita em chamar o Deus deste mundo. Enquanto se manifesta como encantador astuto, que sabe insinuar-se no jogo do nosso agir para aí introduzir desvios tão nocivos quanto as aparências conformes às nossas aspirações instintivas. Por isso, o apóstolo da gente põe os cristãos de sobreaviso quando as insídias do demônio e dos seus números sectários, quando exorta os habitantes de Éfeso a revestirem-se da armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do demônio, porque nós não temos de lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Lembrando, Efésios 6, a armadura do cristão. Gente, por que eu estou fazendo essa locução? Estou lendo com detalhes o que o Papa leu, o que ele falou nesse dia. E ele vai apresentando São Miguel e nos dizendo a importância que tem. Então nós que iremos fazer aí a quaresma de São Miguel, você que faz, você que é devoto de São Miguel, é importante às vezes a gente conhecer esses detalhes, saber que lá atrás muitos foram à sombra desse santuário, assim como muitos se achegam aqui em Bandeirantes. Milhares e milhares de pessoas estão se devotando e estão conhecendo os santos anjos. E nós precisamos, ao olhar aqui o que o nosso Papa nos dá, é uma catequese brilhante, né? E ele diz, a esta luta nos chama a figura do Arcanjo Miguel, a quem a Igreja, tanto no Oriente como no Ocidente, jamais cessou de tributar culto especial. Como se sabe, o primeiro santuário a ele dedicado surgiu em Constantinopla, por obra de Constantino e ao célebre Mihaelion, a qual se seguiram naquela nova capital o império e outras numerosas igrejas dedicadas ao arcanjo. No Ocidente, o culto de São Miguel, desde o século V, difundiu-se em muitas cidades como Roma, Milão, Piacenza, Gênova, Veneza, entre tantos lugares de culto. Certamente o mais famoso é este, o Monte Garagano. O arcanjo está representado sobre a porta de bronze fundada em Constantinopla em 1076, no ato de abater o dragão infernal. Este é o símbolo com o qual a arte nolo representa e a liturgia faz com que invocamos. Todos recordam a oração que há anos se recitava no final da Santa Missa, que dizia, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Olha que lindo. E antes de elevar tal oração a todos vós, aqui presente, aos vossos familiares e a todas as pessoas que são queridas, concedo minha bênção, que faço extensiva também aos quantos forem, sofrem no corpo e no espírito. Olha só o que o Papa está dizendo, que ele vai dançar a bênção dele, que vai tocar as pessoas que sofrem com tantas coisas no seu corpo e no seu espírito. Meu querido, eu fiz aqui, claro, estou fazendo um resumo, mas você encontra na internet, só coloca aí no buscador da internet, até te dou uma dica, entra no Google católico, coloca lá o que falou os papas sobre os anjos, vai aparecer muitas coisas de todos os outros papas, inclusive vai aparecer as catequeses de João Paulo II. São João Paulo II, rogai por nós. E aí ele faz uma oração final. São Miguel, anjo da paz, pacificai a nossa alma de tudo que a atormenta. Dai a paz à nossa pátria, de modo especial ao Brasil. Dai a paz ao mundo. Amém. Meu querido, minha querida, quero ainda fazer alguns outros vídeos falando sobre o Arcanjo Miguel. Claro, quando nós celebraremos lá, dia 29 de setembro, não podemos esquecer que celebramos apenas Miguel. Celebramos os três arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Então, no andar da carruagem aqui, nós vamos fazer outros vídeos sobre Miguel, sobre Gabriel, sobre Rafael, mas eu quis deixar essa carta, esse
posso dizer, um testamento espiritual angélico que o Papa João Paulo II nos faz através de uma catequese tão brilhante, nos mostrando que a nossa luta é árdua, mas que nós temos um defensor. Eu sempre digo que o defensor da minha mística é São Miguel Arcanjo. Oxalá que o defensor da sua mística também seja São Miguel Arcanjo, defensor da sua família, da sua casa, da sua história. Que ele, auxiliado pelo seu anjo da guarda, possa proporcionar para você a graça e a paz. E além de tudo, que ele possa estar fazendo sugestão para que dos seus lábios, da sua inteligência brota. E possa brotar com muita autoridade. Quem como Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim o desejar.